A paz de Deus que excede a todo entendimento esteja e permaneça em nosso coração. Amém? Quero lhe saudar com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Senhor, para agradecer-te por mais um novo dia, Pai. Obrigado por nos conceder esta graça de estar vivo. Obrigado por cada família, Senhor, que se faz presente aqui a ouvir já a Tua palavra, que logo mais será ministrada, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja falando conosco, que o Senhor esteja visitando cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu te peço, te convido e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero lhe convidar a estar meditando conosco, abrindo sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, Ruth, capítulo 1, o verso 20 e 21. Ruth, capítulo 1, verso 20 e 21. Porém, ela lhe disse: não me chame Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Gostaria de trazer uma mensagem a estes dois versículos. Precipitação, quando nós erramos e atribuímos a Deus o nosso erro. Queridos, estar aqui a decisão de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque. A fome chegou à sua terra, aquele lugar onde ela residia com a família, além de seu esposo, 2 filhos, Belém de Judá. O significado traz como uma verdade: casa do pão. Mas na casa do pão faltou alimento. Elimeleque, o líder da casa, decidiu ir a um lugar que ouviu falar da fartura que existia na época, a terra de Moabe, ou os Moabitas. Decide ele seguir aquele lugar junto com a sua esposa e seus 2 filhos. Elimeleque não ora a Deus, buscando ao Senhor se era da vontade ou não dele ir com a sua família. Diz a Bíblia que ele, chegando lá, passando alguns dias, ele morre. Seus 2 filhos se casam com 2 moabitas, mulheres estrangeiras, infringindo a ordem de Deus, porque Deus não permitia que o seu povo, esse povo era judeu, e Deus não permitia que os judeus se casassem com pessoas estranhas, que não fosse da sua linhagem. Os 2 se casam, um se casa com uma mulher chamada Orfa e a outra Ruth. Passa o tempo e depois de 10 anos, os 2 filhos morrem também. Não diz a Bíblia qual o motivo ou qual a razão das mortes do pai e dos filhos. Noemi, agora desamparada do marido, sem seus 2 filhos que pudesse lhe ajudar, ela ouviu falar que Deus havia visitado seu povo em Belém de Judá. Ela decide voltar
mas as suas duas noras decidem acompanhá-la e também. E ela disse que não fosse porque ela não tinha futuro para dar as duas. Porque ela já era de idade, não tinha mais como gerar filhos. Ainda que gerasse, não tinha como elas esperarem para que eles viessem se casar. Orfa decide voltar para seu povo, enquanto Ruth, ela persiste em estar com a sua sogra, Noemi. E Noemi, mais uma vez, não permite. E ela insistiu, dizendo: olha, eu vou contigo, porque o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. E somente a morte é que vai me separar de ti. A nora decide voltar e com a sua sogra Noemi a Belém. Chegando lá, ela começa a ser reconhecida pelo povo. Diz aqui o verso 19 que o povo viram as duas e começaram a aclamar, a darem boas-vindas e perguntaram: não é esta a Noemi? Alguma mudança houve no semblante de Noemi. Noemi saiu na esperança com seu esposo e os filhos para sobreviver, ter uma vida melhor. Noemi agora volta triste, angustiada, desapontada. Noemi que o seu significado significa simpatia, era uma pessoa simpática, uma pessoa alegre. Agora ela disse: por que me chamas de Noemi? Me chama de Mara. Mara quer dizer amarga. Noemi agora estava declarando que a sua amargura tinha um motivo. E quem motivou essa amargura tinha sido Deus. O verso 20 e 21, você ouviu que ela disse que não lhe chamasse mais de Noemi, mas chamasse de Mara, porque com grande amargura Deus havia lhe dado. Amado, não vemos nenhuma parte da Bíblia Elimeleque orando a Deus, pedindo ao Senhor confirmação se era da vontade dele ou não, dele sair da sua terra, da casa do pão, para ir buscar pão no lugar que Deus não havia mandado, e muito menos sem buscar uma resposta, uma confirmação. A nossa vida é semelhante à de Noemi e de Adão. Noemi justificou o sofrimento, a perca do seu esposo, dos filhos, trazendo a amargura, atribuindo a Deus a responsabilidade. Muitas vezes nós atribuímos ao Senhor as nossas culpas, os nossos erros. Não somos humildes em reconhecer que estamos pagando o preço de uma atitude tomada errada. Às vezes nós vamos pedir conselho àqueles que são mais experientes que nós, mas já estamos com uma opinião formada no nosso coração. Ouvimos, mas não colocamos as palavras que ouvimos ou os conselhos em prática. Vamos praticar o que já declaramos no nosso coração. Foi também na vida de Adão, quando Deus lhe deu uma disjuntora. Esta comeu do fruto proibido e deu ao seu marido, e quando Deus vem para visitá-los no cair da tarde, justificou dizendo que a mulher que o Senhor havia lhe dado tinha comido do fruto proibido e tinha lhe dado. Em outras palavras, Adão também culpou a Deus pelo erro, pela desobediência, pelo pecado. Mas, como Deus escreve certo, Deus, ele tem sempre uma nova história e sempre nos dá mais uma oportunidade. Noemi
teve uma oportunidade de voltar, mesmo sendo humilhada, envergonhada. Mas Deus mudou a história de Noemi, mudou também a história de Ruth. Ruth, que era pagã, Ruth, que morava no meio de um povo ímpio, que adorava a outros deuses, não ao Deus de Israel, mas ela viu algo diferente na sua sogra, Noemi. O cristão, aquele que serve a Deus, mesmo em terras estranhas, ele continua dando seu bom testemunho, sem dizer o que ele é. O testemunho vai dizer quem é ou que não é. Nós, pela nossa prática, pela nossa postura, nós dizemos o que somos. Noemi deixou transpassar, mesmo com seu semblante caído, triste, se lamentando. Mas Ruth percebeu que por trás daquele rosto triste, amargo, existia algo diferente que ela desejou muito a conhecer. E ela foi bem-aventurada, ela foi feliz, porque ela decidiu, pedindo permissão à sua sogra, ir ao campo, porque era a época da colheita do trigo. E ela foi colher trigo no campo, e quando ela chega em casa, ela chega com novidades. A novidade que chega é com o saco cheio. E Noemi, a sua sogra, pergunta de que forma ela conseguiu. Ela disse: eu estava apanhando o trigo e coincidiu ser na terra de um homem chamado Boaz. Então, quando Noemi diz: olha, Boaz é parente de Elimeleque, faça tudo o que ele disser. Então ela seguiu as normas dadas por Noemi, a sua sogra, e vindo no cair da tarde, o dono daquela área, Boaz. E Boaz se admirou, perguntando quem era aquela jovem, quem era aquela estrangeira no meio do seu povo. E foi dado boa informação, bom testemunho de quem era Ruth, como ela tratou a sua sogra e de que forma ela decidiu a deixar sua parentela, os seus deuses, a estar com a sua sogra. Deus mudou a história não somente de Noemi, mas mudou a história de Ruth, lhe dando Boaz como seu esposo. E nesse casamento, capítulo 4, versos 13 e 17, vemos como Deus mudou a história. O primeiro filho que nasce de Boaz com a Ruth deu o nome de Obed, um filho homem. E daí surgiu outra geração, Jessé, outra geração, Davi, até chegar Jesus Cristo. Queridos, Deus é Deus que perdoa, Deus é Deus que dá outra oportunidade. Quantas pessoas têm saído, espiritualmente falando, têm saído da casa do pão para estar na casa ou morando nos habitantes de Moabe. Vemos que os moabitas, apesar de ser família ainda dos judeus, mas era um povo que se levantou contra os seus parentes, os judeus, quando na caminhada pelo deserto. E Deus é tão misericordioso pela sinceridade de Ruth. Deus escreveu uma nova história e Ruth foi bem-aventurada, porque além de Deus lhe dar a graça de construir uma geração até chegar ao seu filho Jesus Cristo, ela recebeu um nome, um livro com o seu nome. Pai, eu quero nesse momento agradecer-te mais uma vez pela tua palavra. Obrigado por cada vida que estiver conosco. A tua palavra não volta vazia. Que possamos, Senhor Deus, suportar as provas, os apertos, as dificuldades na vida. Que jamais, Senhor, possamos tomar atitude sem consultar a Ti, sem consultar aqueles que têm uma experiência e podem nos ajudar. Dá-nos dia de paz. Eu coloco no Teu altar a minha vida, minha esposa, minha família, meus vizinhos, companheiros de trabalho e meus chefes. Dá-nos dia de paz, dá-nos dia de bênção. Nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém.
Até o próximo encontro, assim querendo Deus. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.